não tem bomba, não tem soldado, mas está afetando países e o seu bolso. Você vai entender agora a guerra comercial entre Estados Unidos, China e o resto do mundo e o que está em jogo. Eu vou te falar agora. O que acontece quando duas potências brigam, não por território, mas por tecnologia, influência e dinheiro. Na verdade, tudo se resume em poder. Essa é a realidade na guerra Estados Unidos, China contra o mundo e suas consequências. Tudo acontece com a ascensão da China como potência econômica. Desde a década de 80, a China se tornou a fábrica do mundo. Enquanto isso, os Estados Unidos seguia como a maior economia do planeta. Mas quando a China começou a competir em influência e tecnologia global, o jogo mudou. Em 2018, os Estados Unidos, liderado por Trump, impuseram tarifas bilionárias sobre produtos da China. E a China fez o quê? A China revidou. Começava ali a guerra comercial do século XXI. E não era só por produto não, era por domínio em 5G, inteligência artificial e cadeias produtivas. E essa disputa afetou toda a cadeia global. Países dependentes da exportação chinesa ou da tecnologia americana simplesmente foram obrigados a escolher um lado. E as empresas sofreram com instabilidade. Essa foi a conclusão. Todo mercado se transforma em um caos. E quem paga o pato? Quem sofre com isso? O consumidor final. E isso sofrerá ainda consequências, aparecerá ao longo das semanas e ao longo dos meses aqui no Brasil. Mas tem um lado bom também. Segue aqui, acompanha, porque tem muita notícia para te dar ainda. E não é novidade que em abril desse ano, em 2025, Estados Unidos aumentou as tarifas sobre produtos chineses para impressionante 145%. Foi um golpe certeiro. E a China não deixou barato e respondeu à altura. Simplesmente lançou 125% sobre produtos americanos. Um resultado que não afeta só os dois países, afeta todo o planeta, todos os países. Muita peça, muita coisa é fabricada na China sim e montada em outros países. Então essa briga comercial tem um lastro muito grande ainda. Continua aqui para você entender o porquê. O impacto já começou a aparecer. Goldman Sachs cortaram as previsões de crescimento da China. A expectativa é que os dois países percam mais de 2 pontos percentuais no PIB esse ano. E nesse momento, mais de 20 milhões de empregos desapareceram. Mas os Estados Unidos também sofreu com isso. O que acontece? O que ele fez? Donald Trump preferiu perder 2 pernas para fazer a China perder uma. Eu perco as minhas 2 pernas, mas eu deixo a China cambeta. É isso mesmo. Existe uma forma peculiar de Donald Trump dele negociar. Ele é um negociador altamente agressivo, isso tem uma lógica. Ele teve um professor que ensinou ele muito bem, colocava em prática. Eu vou te contar a história aqui agora dele. Se você assistiu o filme O Aprendiz, você vai ver que o Donald Trump ele teve um mentor. É justamente esse aqui, Roy Cohn. Ele é narrado também, descrito no filme O Aprendiz. Descreve que o Trump era um jovem padawan em busca de um mestre Jedi para treiná-lo até que ele, o advogado Roy Cohn, no filme vivido por Jeremy Strong. Isso é um filme mesmo, foi narrado o porquê do porquê. Impressionante. Cohn, porém, está mais para o Lord Sith do lado escuro da força. Ele ficou famoso por, nos anos 50, ajudar o governo a caçar, presta atenção, ajudar o governo a caçar americanos acusados de serem comunistas, destruindo carreiras, reputações e até vidas. Defendia mafiosos e gigantes da mídia, com um método agressivo e por vezes ilegais também. O cara, ele era uma máquina de destruição, na verdade, né? Roy Cohn nasceu em Nova York em 1927. Morou no Bronx, distrito no norte da cidade, e veio de uma família rica. Entre seus parentes mais distantes havia donos de banco e fabricantes de brinquedos. Seu pai, Albert Cohn, chegou a ocupar um cargo de juiz da Suprema Corte dos Estados de Nova York. O Roy seguiu a carreira do pai e ele se formou em Direito na prestigiada Universidade de Colômbia. Pouco depois, ele começou a trabalhar no governo como procurador assistente e se juntou à Liga Americana de Judeus contra o Comunismo. É uma história muito forte que ele tem e foi justamente aí que o Donald Trump ele aprendeu. Esse foi o mentor dele. A luta contra a suposta ameaça comunista foi uma das principais bandeiras de Cohn e catapultou a sua carreira. Em 1951, ele foi decisivo na condenação do casal Julius e Ethel. Eles teriam enviado informações sobre a bomba atômica à União Soviética na época em que Julius trabalhava no laboratório do exército americano e por isso foram executados na cadeira elétrica em 1953.
Vamos pular mais um pouquinho aqui. Acompanha para você entender meu raciocínio aqui. E se não está inscrito no canal ainda, se inscreve, acompanha, porque eu passo para você notícias e formas de investir e melhorar a sua vida. Você tem que estar realmente antenado aqui. Agora vem a parceria Cole e Donald Trump. O Cole acabou de se tornando o poderoso advogado em Nova York. Sua cartela de clientes tinha políticos, cardeais, celebridades e também mafiosos. Ele frequentava restaurantes caros e organizava festas. Seus amigos iam de Andy ao ator e futuro presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que Ronald Reagan também foi ator e se tornou presidente dos Estados Unidos. O Roy não cobrava nada dos seus clientes. Os clientes poderosos, ele não cobrava serviço. O que ele fazia? Depois a gente resolve isso aí. Em dado momento, quando ele precisava de algum favor, ele ia diretamente... Já viu aquele filme Switch? É aquilo ali mesmo. Cobrava justamente os favores. Eu te fiz isso e agora eu preciso daquilo. Então me faça. Então era sempre troca de favores. Ao melhor estilo de Don Corleone. Ele preferia cultivar amizades com pessoas influentes para que elas lhe devessem favores. E no futuro, com Donald Trump não foi diferente. Trump procurou Cole em 1973. A empresa da família estava sendo processada pelo Departamento da Justiça dos Estados Unidos por não conceder aluguéis a pessoas negras. Enfim, é uma história que é realmente uma história sendo relatada. E Cole aceitou representá-lo e logo de cara contra-atacou e processou o Departamento dos Estados Unidos de 100 milhões. Sob a justificativa de que a acusação não tinha fundamento. Donald Trump lutou por 2 anos na justiça e perdeu. A família chegou a um acordo, não foi preciso admitir formalmente culpa no caso, mas a empresa precisou se adequar a pedidos do governo e anunciar a medida que, sim, negros podiam alugar apartamentos em seu condomínio. Você vê que barbaridade da época. Mas enfim, o assunto não é esse, o assunto não é racismo aqui, o assunto é a agressividade. Continua no raciocínio aqui para você entender. Apesar da derrota dos tribunais, o processo de 100 milhões fez com que Trump começasse a aprender o estilo de Cole. O advogado seguia uma cartilha de negociação agressiva que o filme Ali a Base resume em 3 lições. Atacar, atacar, atacar. E é justamente o que o Donald Trump está fazendo agora, está atacando. Não adianta, não admita nada e negue tudo. O importante, o que aconteça, declare vitória e nunca reconheça derrota. Trump abraçou o estilo de Cole, que passou a representá-lo em outros processos e atuar como uma espécie de conselheiro. Roy cultivava influência, isso permitiu que ele se sentisse elevado acima da multidão. E ele viu algo de si próprio em Donald Trump também. Disse ao jornal da New York Times, Jeremy Strong, que interpreta Cole, o aprendiz. Então foi justamente isso que Donald Trump fez. Ele aprendeu justamente a ser altamente agressivo. Ele está sendo altamente agressivo contra a China, contra a potência que a China está se tornando. Imagina você que tem um poder na sua vizinhança, no seu condomínio, enfim, na sua empresa, você tem um certo poder. E de repente chega alguém e ameaça o seu poder, ameaça o seu dinheiro, ameaça a sua profissão, ameaça o seu trabalho. Então isso que o Donald Trump está fazendo, ele está simplesmente atacando e atacando veementemente a China. Mas isso há consequências, com certeza, acompanha aqui. As suas indústrias dependem da matéria-prima que vem da China, principalmente no setor de carros elétricos. E onde também o Brasil tem a ver também, lembra da Amazônia? Então a China deu um passo ousado, ela suspendeu a exportação de terras raras. O que significa? Esses metais são vitais para a produção de baterias, chips e sistemas militares. E adivinha, a China, ela detém mais de 80% dessa produção, do mercado dessas substâncias. E mesmo com tarifas pesadas, a China, ela encontrou caminhos alternativos. Assista aqui. Os Estados Unidos impõem 145% de taxas à China e a resposta chinesa não vai ceder. Há mais de 1000 anos, um antigo estudioso chinês escreveu um artigo sobre como 6 reinos que já existiram no território que hoje é a China caíram diante do Império Qin por ceder território. Ele disse, hoje cedem 5 cidades, amanhã 10 e dormem em paz. Mas no dia seguinte, o exército Qin está de volta. E o desejo do inimigo nunca tem fim. Na escola, os chineses decoram esse texto, como eu também. Crescemos aprendendo, nunca se curva ao poder bruto. Ceder aos Estados Unidos agora seria fácil, mas as próximas gerações, meu filho Vinícius, sofreriam.
Por isso, a China vai resistir até o fim, mas com estratégia. Primeiro, retaliação taxou 125% produtos dos Estados Unidos, como soja. Segundo, mudança de fornecedor. Só essa semana, 40 navios, equivalente a 240 mil toneladas de soja brasileira, foram comprados. Já é um terço do consumo mensal chinês. Desde março, a China acelerou a troca de Estados Unidos para o Brasil. Terceiro, diversificação. Cortou importações de filmes americanos, mas abriu portas para mais, talvez, cinema brasileiro e de outros países. Os Estados Unidos querem desacoplar? A China responde, temos 5 mil anos de história. A maioria parte deles, sem os Estados Unidos existirem, podem vir. A mensagem é bem clara. China não recua, mas também não briga puramente. Ela se adapta, diversifica e fortalece aliados, como o Brasil. E aí, estou feliz por isso. E aí, o que você acha? Produtos estão sendo reexportados através do sudeste da Ásia. Isso cria o chamado canais cinzentos. Rotas comerciais que não são tão ilegais assim, mas são rotas alternativas, que são usadas justamente para driblar tarifas altas, ou driblar pelo menos tarifas. E a guerra não parou, ela apenas mudou de forma. Isso vem da época do Biden, aliás, Biden não, né? Do Biden. O Biden também, ele segurou, ele manteve políticas também do Trump da época de 2018. E Taiwan virou também um ponto estratégico, principalmente por causa dos semicondutores. E agora a batalha avançou para a inteligência artificial e controle de dados também. Isso impacta diretamente no que você consome, nos seus investimentos, sua liberdade financeira. Entender esse cenário é crucial para que você possa saber onde você vai colocar o seu dinheiro com estratégia e com inteligência emocional. Vivemos em uma nova Guerra Fria, mas agora ela é comercial, tecnológica e invisível. E quem entender esse jogo vai sair na frente. É onde o Brasil, é onde você que está me assistindo até agora aqui, parabéns por estar assistindo e nutrindo o seu cérebro, nutrindo o seu conhecimento. Isso é o mais importante. Conhecimento. Por isso que se você quiser aprender a investir com estratégia, sabedoria, inteligência emocional, segue o canal aqui. Se inscreva para você não perder nenhum momento, para você não perder nenhuma informação minha, que eu venho cada vez mais atualizando vocês. E compartilha com alguém que precisa abrir os olhos e não só se informar, e sim aprender a investir, ser livre, gerar investimentos. E eu já te adianto, no próximo vídeo eu vou te mostrar como tudo isso afeta o investimento no Brasil e o que você pode lucrar com isso. E eu te vejo lá.